Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, neste dia 24 de maio de 2020, desejando um dia abençoado na paz do Senhor, em nome de Jesus. Quero convocar os amados para estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Em sequência, estaremos aí refletindo em nome de Jesus. Oremos. Deus, viemos em mais esta manhã agradecer ao Senhor por mais uma semana de vida que Tu nos deste, pelo Teu cuidado, a Tua providência santa, sobre toda a Tua criação e em particular sobre a família do Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. E queremos pedir ao Senhor, ó Pai, a direção para mais esta semana que se inicia hoje. Guarda o Teu povo, protege, que em mais esta semana possamos viver na providência, na direção e na condução do Senhor através do Teu Santo Espírito, Pai. Oramos em nome de Jesus, pedindo pela reflexão da Tua palavra, que o Senhor nos guie e nos abençoe através da Tua palavra e continue fazendo de nós bênçãos. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quero ler dos versículos de 1 a 14, quando diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem os escândalos vêm. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo e aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, e seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém. Louvado seja Deus. Amados, queremos refletir nesta manhã sobre o tema o cuidado com os escândalos. Esse contexto ele não começa nesse capítulo 18, mas esse contexto ele começa no finalzinho do capítulo 17, sobre a questão do pagamento de tributos, quando ali Jesus com os seus discípulos estavam chegando ali em Cafarnaum. Os cobradores de impostos, eles vieram e abordaram a Pedro, perguntando se o mestre de Pedro, se Jesus não pagava impostos. E Pedro disse que sim, ele pagava impostos. Mesmo antes de Pedro chegar diante de Jesus, Jesus aborda Pedro e diz para ele: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos?
Dos seus filhos ou dos alheios? E aí Pedro respondeu, sim, Senhor, dos alheios, né? Dos outros. E aí Jesus disse, logo estão livres. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estápia, toma-o e dá por mim e por ti. E aí começa exatamente uma narração aí, né, a partir daí, entrando aí a primeira parte do capítulo 18, sobre uma visão aí que queremos aí trilhar nesta manhã sobre a questão do cuidado com os escândalos. Mas vejam que era muito comum desde o Antigo Testamento e adentrando aí os primeiros séculos ainda do Novo Testamento, quando um povo, né, através do seu rei, uma nação, eles guerreavam contra uma outra nação e eles tomavam uma outra nação, era muito comum esse povo, né, fazer tributário o outro povo, né, ficar pagando impostos a eles, muitas vezes serem aí escravizados por eles. E nesse tempo, mesmo aí no primeiro século, a cidade santa estava aí sob o domínio do povo romano e esse povo pagava impostos aos romanos. E aí, quando há essa abordagem, Jesus ele diz para Pedro, né, para que não haja escândalos aqui, vamos pagar o imposto. E Jesus faz um grande milagre quando ele manda Pedro, como bom pescador que era, ir ali pescar um peixe. E diz para Pedro, olha, quando você pescar, o peixe que você pescar, lança o anzol, tira esse primeiro peixe que subir, e quando você abrir a boca, você vai encontrar lá o suficiente para pagar não só o meu imposto, mas também o seu imposto, e foi pago o imposto pelos dois. E é aí que no capítulo 18 entra a outra narrativa, de quando, né, a princípio, no capítulo 18, os discípulos chegaram diante de Jesus, perguntando a ele quem é o maior no reino dos céus. Veja que escândalo, segundo o dicionário Aurélio, é o que é causa ou resultado de erro ou pecado. Olhando para esta situação aqui, nós vamos olhar dos versículos de 1 a 4, nós vamos ver uma questão que soa como arrogância, como orgulho, né? Como altivez e um certo orgulho excessivo, a qual os discípulos agora querem saber quem será o maior no reino dos céus. E a palavra diz, naquela mesma hora chegaram, capítulo 18, versículos de 1 a 4, na mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não fordes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Isso nos leva a lembrar que quando Jesus estava dando testemunho do profeta João Batista, Jesus diz que de homem nascido de mulher, não havia homem tão grande, né, quanto João Batista. E ali, mas Jesus diz o seguinte, que mesmo João Batista sendo tão grande homem, enaltecendo o profeta João Batista, ele disse que mesmo assim, sendo tão grande João Batista, que aqueles que já estavam adentrando ao reino de Deus eram maiores do que João Batista. E o próprio João Batista, ele testemunha de Jesus, né, se colocando na sua humildade, dizendo, olha, é preciso que ele cresça e que eu diminua.
Mas olhando para esta situação aqui, a primeira coisa, vendo essa questão da arrogância, do orgulho excessivo aí destes discípulos, né? Uma situação de altivez, de soberba, olhando para essa questão, nós vemos aqui Jesus respondendo a estes que perguntam a ele quem seria o maior no reino dos céus. Jesus chama uma criança. Uma criança que não tem arrogância, que não tem orgulho, que lá no cerne é uma pessoinha humilde, não tem malícia. E Jesus coloca aquela criança no meio deles e vai dizer, olha, se vocês não se converterem, né, não se fizer como esta criancinha, de modo algum vocês vão sequer entrar no reino dos céus. Quanto mais, né, sob esta visão de estarem, né, pleiteando ali, né, querendo ver quem seria o maior no reino dos céus. Se tornar como criança e se tornar humilde o suficiente como aquela criança, né? Esse de Jesus, esse será o maior no reino dos céus. Amados, para que nós nos acheguemos ao trono de graça do Senhor, é preciso realmente humildade, é preciso realmente estarmos buscando aí, em nome de Jesus, termos muito cuidado com essa questão da altivez, da soberba, porque a soberba ela pode ser motivo de escândalo na vida das pessoas, e de maneira nenhuma nós queremos ser escândalos, porque está escrito, ai daqueles por quem vierem os escândalos. E Jesus aqui ilustra a questão do escândalo dizendo, melhor é, né, que uma pessoa que causa escândalo, ela amarre uma corda ao seu pescoço, uma pedra do outro lado e atire-se ali ao mar. De fato, essa pessoa ela vai morrer afogada. Devemos tomar muito cuidado com a questão dos escândalos. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito, palavras do sábio Salomão, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amados de Deus, como as pessoas se iludem na questão do poder, na questão de pensarem que tem, e isso que seja suficiente para se pôr numa posição de altura e se acharem mais do que os outros, superiores aos outros, e aí vem esta questão da altivez e da soberba, e que Deus abomina estas coisas, porque isso nada tem a ver com Deus. Também em 1 João, né, a primeira epístola do apóstolo evangelista João, lá no capítulo 12, versículo 16, está escrito, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amados, a soberba, né, a altivez, nada tem a ver com Deus, porque conforme diz a palavra, né, o desejo exacerbado da carne que diz respeito aos nossos pensamentos, ao nosso ego, né, aos nossos desejos, isto muitas vezes faz com que os nossos olhos olhem muito além e desejando coisas que não convém desejar, e muitas vezes nós nos enaltecemos, né? Enaltecemos a nós mesmos, se achando por demais, e acabamos ficando numa situação aí, até mesmo, né? Nessa situação dos desejos exacerbados da nossa carne, nos fazem realmente perder a visão da vida ao qual Deus tem para nós, e que o evangelista e apóstolo João diz que isto não vem do Pai, mas do mundo. E Jesus disse que o inimigo, né, esse mundo jaz no maligno, disse Jesus, porque o mundo ele tem mais preferido adorar a criatura do que o próprio Deus, o Criador, e tem se desviado da direção que Deus tem para a vida do ser humano, e principalmente se distanciando, né, da questão da humildade que Deus espera do ser humano, e que o próprio Jesus em pessoa, ele quando esteve aqui, ele demonstrou total humildade, e ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E louvado seja Deus por isso, pelos ensinamentos que temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que nos deixou indelével marca acerca realmente da humildade, né? Nele não se viu soberba, nele não se viu altivez, nele não se viu arrogância e em tudo deixou um grande legado para nós em nome de Jesus. Mas também, amados, nós devemos tomar muito cuidado na questão do escândalo para não sermos motivo de impedimento para a salvação de outros. Aliás, antes disso, né, não sermos motivos para impedimento, né, da crença, da fé de outros em Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedecesses à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ali na epístola de Paulo aos Gálatas, houve um grande problema ali que estava havendo, é que havia grande pressão dos judeus quanto aos gentios, querendo que eles se submetessem à lei, aos rudimentos da lei, aos cerimoniais da lei. Mas esse povo, os gentios, quando houve lá aquela assembleia lá, que está narrada no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, ali demonstrou claramente que a decisão dos apóstolos ali é que os judeus, eles realmente deveriam continuar, né, seguindo ali a questão da lei, como seguiam, mas os gentios, eles deveriam simplesmente, né, guardar os ensinamentos do Senhor, se abster ali, né, da carne com sangue sufocado e se absterem da prostituição, diz a palavra do Senhor, andarem, né, buscando a santidade do Senhor, mas não precisariam andar segundo os rudimentos da lei, porque agora Jesus veio para inaugurar um novo testamento, quando ele mesmo diz, quando ele estava ali na ceia com seus discípulos, agora ele diz, né, novo testamento, um novo tempo no sangue que seria derramado, seu sangue carmesim. Quando Jesus diz, no sentido da ceia, fazer isto em memória de mim até quando eu volte. Paulo afirma que se a lei tivesse poder para salvar, não haveria necessidade de um novo testamento. E Jesus, ele inaugura um novo testamento, uma nova aliança com o derramamento do seu sangue ali na cruz do Calvário. Está cumprido, nada mais há de ser feito. Padeceu por nós ali na cruz do Calvário para remissão, para perdão dos nossos pecados. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, Paulo diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Eu quero ler um pouquinho mais sobre esse texto, porque esse texto é muito profundo, e eu quero ler capítulo 6 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 10, que diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Como Paulo diz, fiz-me de tudo, né, para alcançar, né,
a todos, ou seja, firme de fraco para alcançar os fracos, firme de forte para alcançar os fortes. E Paulo aqui na sua abnegação, né, ele diz ali que ele fazia de tudo para não dar escândalo em coisa alguma, para que o seu ministério, né, não fosse censurado por ninguém, mesmo mediante as perseguições, as afrontas, as prisões, né, os chicotes, né, em tudo quanto ele tomou, as desavenças, o descaso do povo para com ele. Mas em tudo, mesmo no sofrimento, Paulo procurou se manter, procurando não causar escândalos algum, para que o seu ministério fosse valorizado e as boas novas, o Evangelho Santo da Salvação, tivesse um grande valor. Paulo mesmo disse que aquele evangelho que ele pregava era o evangelho de Cristo Jesus, e ele diz: ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho que não seja esse, seja anátema, né? A abominação de Deus. Mas aí, olhando para essa questão, vejam que do versículo 5 ao versículo 10 do texto do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vinham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, né? Jesus aí ele faz uma ilustração, né, muito forte, muito profunda. Ai do mundo por causa dos escândalos. E ele ilustra, né, se o teu pé te escandalizar, né, corta ou atira para longe de si, porque é melhor, né, entrar, né, no reino dos céus sem olho, corta-o e atira para longe de ti, melhor é entrar na vida, né? Primeiro ele vai falar aí, se o teu, portanto, se a tua mão, né, te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti, porque ele diz, melhor é lançar ela para longe do que entrar na vida coxo aleijado, do que tendo as 2 mãos e pés e seres lançado no fogo. E também sobre a questão do olho. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o para longe de ti, porque melhor é entrar na vida com um só olho do que ser lançado no inferno com os 2 olhos. E Jesus diz, vede, não desprezeis, né, a estes pequeninos, né? Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Devemos tomar muito cuidado com a questão de escândalos. Jesus, na realidade, ele está ilustrando para nós fazermos tudo o que é necessário para que, de fato, não sejamos causa de escândalo. Aquilo que está na nossa vida, que tem nos feito causar escândalo, melhor é tirar da nossa vida, para não continuar causando escândalo, para que sejamos aprovados pelo Senhor e não sejamos principalmente motivo de impedimento para que outros venham a sua crença, a sua fé, né, prostrada no Senhor em nome de Jesus. Por isso, né, quando ilustramos esta situação ali dos Gálatas que estavam ali por algum tempo a princípio, né, quando aqueles que haviam aceitado a Jesus estavam firmados, né, na graça do Senhor, e aí, diante da pressão, né, estavam se voltando ali alguns para a questão das leis, alguns estavam voltando aos cerimoniais por causa da pressão dos judeus, e Paulo vai dizer, olha, quem é que na realidade está causando impedimento a vocês para que vocês continuem nesta carreira, né?
e saindo da questão da verdade. E ele diz que esta persuasão não vem de Deus, e tudo que nos faz realmente causarmos escândalo não vem de Deus. E Paulo, conforme nós a ilustramos, ele afirma que ele procurava não dar escândalo algum em coisa alguma, para que o seu ministério e esse grande tesouro que ele levava, que eram as boas novas, o Evangelho Santo do Senhor, não fosse censurado. E assim como Paulo, também nós devemos fazer de tudo para que, de fato, em nome de Jesus, não causemos impedimento, para que as outras pessoas possam chegar à sua crença, à sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos lembra aquele jovem príncipe que chegou diante de Jesus e perguntou a Jesus: Senhor, o que é preciso para eu herdar o reino dos céus? E Jesus, diz a palavra que Jesus perguntou a ele: conheces os mandamentos? E ele diz: olha, desde logo cedo, desde muito cedo, ainda, jovem, eu conheço bem o mandamento. E ele citou. E aí Jesus diz a palavra que Jesus olha para o mais profundo daquele jovem príncipe e diz: falta-te algo. Vá, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E aí diz a palavra que aquele jovem, como ele era rico, tinha muitos bens, muitos bens materiais, na sua arrogância, na sua altivez, no seu orgulho, diz que ele baixa a cabeça e sai da presença de Jesus. E aí Jesus faz uma citação dizendo o seguinte: quão difícil, seria a questão de um rico herdar o reino dos céus. E até mesmo, os discípulos vão dizer para Jesus, quando Jesus faz esta citação: mas quem é? Quem é que vai poder, quem é que vai conseguir entrar no reino dos céus? E Jesus diz: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja Deus por isso. Mas a última situação aqui é a questão de estarmos atentos no cuidado, com a questão dos escândalos, para não ser motivo de impedimento da salvação de outros. Os versículos, ainda no capítulo 18, dos versículos de 11 ao 14, a palavra vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amados, vemos que Jesus começou esta ilustração desde lá da questão da paga dos tributos, sobre a questão dos escândalos. E quando lhe é perguntado quem será o maior no reino dos céus, Jesus começa a ilustrar, tomando aquela criança e colocando no meio deles ali, começa a ilustrar e sempre tocando na questão da criança. E Jesus também, ainda assim, vai terminar dizendo essa prédica: assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que nenhum destes pequeninos se perca. Porque ele, como Filho de Deus, ele veio, salvar o que se tinha perdido, ou seja, fazer com que o homem voltasse à comunhão que o ser humano, ali, aquele primeiro casal, os pais da humanidade, Adão e Eva, tinham com Deus antes de desobedecerem a Deus, pecarem, permitirem que o pecado entrasse nas suas vidas, voltar à comunhão que tinham com Deus. Porque Jesus ele veio justamente para isso,
para fazer, né, com que o homem voltasse à comunhão com que aquele primeiro casal, antes do pecado, tinham para com Deus. Mas Jesus afirma, porque eu vim para salvar, né, o que se tinha perdido, ou seja, a salvação veio para a salvação da humanidade. E aí é ilustrada esta situação. O que vos parece, né? Se um homem tiver 100 ovelhas, uma dessas ovelhas se desgarrar, este não vai deixar lá no aprisco, guardadinha, protegida as 99, e não vai ali atrás daquela que se desgarrou? Porque é assim que Deus tem procurado justamente aqueles que estão desgarrados, como Jesus, ele disse, olha, estão sendo levados, né, pelo vento, né, como palha pelo vento, né, de um lado para o outro, como a outra ilustração, né, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e aí caminhando realmente sem saber o propósito de Deus, sem terem a visão de se voltarem para Deus, para que Deus realmente, né, na sua excelente e excelsa vontade, boa vontade, né, ou seja, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 23, versículo 13, a palavra diz assim, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Uma crítica severa ali, muito forte de Jesus para os escribas e fariseus, chegando a chamar a eles de hipócritas. Essa palavra, né, no seu princípio, no seu início, quando ela foi criada, conta-se que um homem chamado Hipócrates, ele era um homem de teatro, né, um grande artista, que ele tinha teatro, e que tudo que ele fazia lá no teatro, ele fazia mascarado. Hipócrita justamente tem essa colocação, aquele que na realidade, né, ele transparece que há sinceridade nos seus atos, no seu falar, nas suas atitudes, mas certamente não há verdade nele. E Jesus ilustra essa situação chamando aqueles homens, né, os fariseus, os escribas, de hipócritas, porque eles estavam, né, sendo ali instrumento de impedimento. Nem eles mesmos adentravam o reino dos céus e não permitiam que as pessoas entrassem, porque Jesus disse que eles pesavam, né, colocavam cargas pesadas nas costas, nos ombros das pessoas, mas nem com um dedo eles tocavam. Ou seja, Jesus ensinou. Realmente o que eles ensinam é certo, né, na questão dos ensinamentos da lei. Disse, olha, vocês realmente possam realmente estarem não só ouvindo, mas aderindo aos bons ensinamentos, mas não façam o que eles fazem, disse Jesus, né? E assim sendo, há essa colocação de Jesus de que eles nem entravam, nem deixavam com que os outros entrassem, era um motivo de impedimento. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ali acerca da igreja de Laodiceia, quando Jesus se dirige ali ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, e isso não era simplesmente para o anjo, mas para toda a igreja, o ensinamento ali, a palavra diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu? Porque aquela igreja, né, Laodiceia, uma cidade naquele tempo muito suntuosa, riquíssima, e a igreja por si mesma também ela era dotada de grandiosidade nos seus bens materiais, nas suas finanças, e se orgulhavam muito disso, né? Pensavam que na realidade estavam muito bem diante de Deus, mas Deus estava reprovando as suas obras. E até mesmo a palavra diz, compre de mim, né? Uma chamada do Senhor para aquela igreja para que comprassem, né, dele aquilo que faria com que eles fossem realmente aprovados pelo Senhor. E aí, olhando para esta questão aqui, nós não podemos ser causa de motivo de impedimento, né, na questão de escândalos, para que realmente outros
na realidade, não venham a serem salvos, porque a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento pleno da sua salvação e abracem esta tão grande salvação e sejam salvos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aí, essa ilustração, mais uma vez, Jesus termina falando sobre a questão de criança. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que nenhum dos pequeninos se perca. Deus, na realidade, não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos venham a ser salvos. E nós, conquanto, devemos tomar muito cuidado com as questões dos escândalos, estarmos buscando não termos arrogância, orgulho, altivez, soberba sobre a nossa vida, não sermos motivo de impedimento para que as pessoas cheguem à sua crença, à sua fé prostrada no Senhor, não sermos motivo de impedimento na questão para que outros sejam salvos em nome de Jesus, porque assim Deus requer de nós em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Possamos caminhar assim em detrimento daquilo ao qual Deus espera de nós, para que continuarmos sendo abençoados, mas também abençoadores na mão e na direção do Senhor em nome de Jesus. Desejo um bom dia, na graça e na paz do Senhor para todos os amados, e que possamos em nome de Jesus estarmos buscando a direção do Senhor. Oremos. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, pela oportunidade que temos de sermos família e família do Senhor, igreja tua, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, de estarmos sendo causa de escândalo no teu reino, porque está escrito que no final dos tempos, ó Pai, a tua palavra afirma ali na parábola do joio e do trigo, Senhor, que o Senhor estará tirando tudo que causa escândalo no teu reino, Senhor. E agora, ó Pai, consonante esta palavra, no cuidado com os escândalos, ajuda-nos para que, de fato, ó Pai, toda altivez, toda soberba, toda arrogância e orgulho seja tirada da nossa vida, para que não sejamos causa de escândalo. Também tira de sobre nós tudo quanto possa, nessa questão de escândalos, atrapalhar, impedir que outras pessoas venham a prostrar-se com fé e confiança no Senhor, bem como também, ó Pai, livra-nos de ser motivo de escândalos, para que assim não sejamos motivos de impedimento na salvação de outros, ó Pai, porque queremos ser verdadeiros cooperadores com o Senhor, queremos, ó Pai, realmente, ó Pai, estarmos em consonância com a Tua vontade, em nome de Jesus, e sendo instrumento em Tuas mãos, para que outros também venham a esta plena salvação em nome de Jesus. Ó Pai, assim oramos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.